Olá! Vamos para mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é formas geométricas. Não é preciso procurar muito para encontrá-las. Estamos cercados por elas. Por exemplo, a bola tem a forma de uma esfera. A lixeira, a forma de um cilindro. E o chapéu de aniversário, que se parece com um cone. A pirâmide tem a forma de uma pirâmide. Esta caixa de presente parece com um cubo. E essa mala lembra o paralelepípedo. Estas formas que citei são chamadas de sólidos geométricos. Elas possuem largura, altura e volume. A esfera, o cone e o cilindro possuem os corpos arredondados, pois seus contornos são curvos. Já o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide têm corpos não arredondados. Seus contornos são todos retos. Existem também as figuras planas, que, diferente dos sólidos geométricos, não possuem volume. São desenhadas no mesmo plano. Podemos encontrar as figuras planas nos sólidos geométricos. Observe o cubo. Em sua face, podemos encontrar uma figura plana que você já conhece. O quadrado. Já no cilindro, se observarmos a sua base, vamos encontrar outra figura plana, o círculo. Observe a pirâmide. Olha a sua face. Ela traz para nós a figura plana que chamamos de triângulo. E observando o paralelepípedo, teremos na sua face a forma que chamamos de retângulo. Existem muitas formas geométricas, não é mesmo? Vamos estudar e encontrar uma forma de guardar todos esses nomes na cabecinha. Beijo! Procurando as figuras geométricas espaciais. Oi, tudo bem? Hoje meu pai precisou fazer algumas compras, então fui com ele até o supermercado antes de ir para a escola. Como estou estudando as figuras geométricas na aula de matemática e a minha professora disse que elas estão por toda parte, prestei bastante atenção para ver se encontrava alguma, mas não achei isso muito fácil não. As figuras geométricas que a Isabela está estudando na escola são as figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais têm largura, altura e comprimento. Isabela, será que as figuras geométricas estão escondidas ou é você que não está conseguindo vê-las? Vamos ver se a gente acha alguma aqui no supermercado? Olha, acho que encontrei uma figura geométrica. Minha professora mostrou uma parecida com esta, formada por retângulos na altura, na largura e no comprimento. Muito bem, Isabela. O nome dessa figura é paralelepípedo. E isto, você reconhece? Sim, é uma lata de ervilha. A mamãe adora. E com que figura ela se parece? Essa minha professora também mostrou. É um cilindro. Olha, quase todas essas frutas são redondas. É isso aí. Viu como você achou mais uma? Com esse formato que parece uma bola, a figura geométrica espacial chama-se esfera. Acho que compramos tudo. Vamos passar no caixa. Acho que vou pegar um sorvete. Olha, Isabela, estou vendo mais uma figura aí, hein? Sim, na casquinha. É um cone, olha só.
Mas deixa eu pagar e tomar logo esse sorvete porque ele já está derretendo. Viu só quantas figuras geométricas espaciais existem perto de nós? Você sabia que o planeta Terra também tem o formato de uma esfera? Sim, eu sabia! E a bola de futebol e a bolha de sabão também. Já uma lata, uma pilha e um rolo de papel higiênico se parecem com um cilindro. É mesmo! E o cone pode estar na sinalização de trânsito, no chapéu de aniversário ou no temaki, uma comida japonesa que muita gente adora. Esse assunto me deu uma fome. Acho que vou sair por aí e comprar um temaki. Deu uma vontade. Tchau! Oi, queridos! Na aula de hoje a gente vai falar sobre planificação. Você já aprendeu o que são sólidos geométricos, certo? Nós vimos que existem os prismas, que são estes daqui. Vimos que existem as pirâmides, que tem as pirâmides quadrangular, triangular, como essa daqui, por exemplo, é uma pirâmide. Vimos também que existe o cone, a esfera, o cilindro. Então, isso você já aprendeu. E quais são as partes dos sólidos você também já aprendeu. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre planificação. O que é planificação? É muito simples. É a mesma coisa que desmontar o sólido e fazer dele uma figura plana. Eu trouxe aqui 2 sólidos geométricos que eu montei, eu não colei para poder explicar aqui para vocês. Essa é uma pirâmide, aqui. Essa aqui é uma pirâmide triangular, porque ela tem os 3 lados, tá vendo? E esse aqui é um paralelepípedo. Ele tá aqui também com todas as suas partes, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai planificar, é deixar a figura plana. Olha só. Aí a gente desmonta o sólido, deixa ele plano e vê quantas figuras geométricas tem nele. Então, por exemplo, nesse paralelepípedo, tem 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 quadrados. Olha só aqui. E na pirâmide, nós temos aqui 3 triângulos grandes e um triângulo menor. Então, a gente já entendeu como que fica a pirâmide e o paralelepípedo na sua planificação. Qual que é a diferença? A diferença é que eles montados, como esse aqui, ó, tá montadinho aqui, como esse aqui, ele é um sólido, certo? Então, é um paralelepípedo, é um cubo, é uma esfera. Agora, ele planificado, a gente não chama de sólido, a gente chama de figura geométrica. É um retângulo, um quadrado, um triângulo, não é mais uma pirâmide, entendeu? Espero que você tenha conseguido entender bem direitinho como que se chama cada coisa, como são formadas as figuras geométricas, os sólidos, e consiga fazer as suas atividades. Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar a estudar um novo capítulo do nosso livro Caderno 2 de Matemática. Lembrando que a gente acabou de terminar as páginas do capítulo 1, as quais abordaram as 4 operações, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas ao mesmo tempo intercalar com os assuntos que a gente viu no capítulo anterior, com atividades complementares. Tudo bem? Então vamos ver o que essa página 27 traz, a primeira página do capítulo 2, para que a gente possa estudar. Tudo bem? Vejamos. Deixa eu dar uma ampliada na imagem. Aí em cima diz o seguinte, capítulo 2, figuras geométricas espaciais e suas planificações. Tudo bem? Vamos ver o que traz esse textinho aí embaixo. Você sabia? Você já estudou sobre as figuras geométricas espaciais. Vamos relembrar um pouco sobre elas? Ligue, só um pouquinho, deixa eu abaixar aqui. Ligue cada figura geométrica espacial ao seu nome.
Então, acredito que ano passado, no terceiro ano, vocês começaram a estudar essas figuras geométricas espaciais. Tudo bem? Então, vendo essas figuras geométricas espaciais, vocês irão precisar ligá-las aos seus devidos nomes. Tudo bem? Passando para o próximo. Aí diz o seguinte, mais embaixo. Com esta atividade, relembramos algumas figuras geométricas espaciais que já foram estudadas. Aprofundaremos nesta sessão o estudo sobre o cubo, o bloco retangular e a pirâmide. É importante conhecer o nome de cada figura geométrica espacial, mas também devemos aprender sobre suas características. Tá vendo aí? Não é importante somente saber o nome de cada figura. A gente também precisa saber, além do nome, as características de cada figura geométrica espacial. Continuando a leitura. Uma característica que pode ajudar a diferenciar as figuras é a planificação. Você lembra o que é planificar? No caso, você vai dizer com as suas palavras o que é planificar. E depois você vai escrever aí embaixo a sua resposta. Como a gente não está na sala de aula, eu preciso que você escreva a sua resposta aí embaixo para que eu possa ler. Tudo bem? Vamos passar agora para a página 28. A página 28, ela diz o seguinte, só um momento. Mariana está com dificuldades para lembrar como se constrói a planificação de um cubo. Desenhe no espaço abaixo um cubo e a sua planificação. Então, o comando dessa questão é bem direto. O que é que você vai precisar fazer aqui? Isso mesmo, você vai desenhar um cubo e a sua planificação ao lado. Tudo bem? Passemos para o próximo textinho aqui embaixo desse quadrado. Você conseguiu fazer a planificação do cubo? Troque sua atividade com a dos outros colegas para ver como eles fizeram e comparar com a sua planificação. Então, aqui você, quando me enviar as suas atividades para que eu possa corrigir, eu estarei pegando a imagem da planificação que você tentou fazer e, em seguida, compartilhando no nosso grupo, para que os outros alunos possam ver a sua tentativa de planificar o cubo. Tudo bem? E o desenho do seu cubo também. Mais embaixo diz o seguinte. Quais características do cubo são mais fáceis de serem observadas quando estamos olhando a sua planificação? Então, aqui você vai olhar o cubo em sua planificação e vai me dizer aqui na resposta quais são as características desse cubo que a gente consegue observar melhor quando ele se encontra planificado. Tudo bem? Vamos passar para o próximo textinho aí embaixo, que eu acho que é uma pergunta. Vejamos o que tem escrito aí. A planificação permite que sejam observadas todas as figuras geométricas planas utilizadas para a construção
das figuras geométricas espaciais. Observe as planificações. Aliás, desculpem. Observar as planificações oferece detalhes importantes ao estudo dessas figuras. Tudo bem? Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Então, aqui não é uma pergunta que exige resposta, é mais uma pergunta convidativa, querendo que você se sinta empolgado a continuar estudando sobre esse assunto e aprender mais sobre as figuras geométricas espaciais. Então, vamos passar para a página 29. Vamos explorar. A construção de algumas figuras geométricas espaciais é feita a partir da união de duas ou mais figuras geométricas planas. Então, preste atenção aí no que eu acabei de falar, no que foi lido. Que a construção de uma figura espacial é feita a partir da união de no mínimo duas figuras geométricas planas. Tudo bem? No mínimo duas ou mais. Tá certo? É desse modo que as figuras como o cubo, o bloco retangular e a pirâmide, o cone e o cilindro são construídos, certo? Em uma atividade sobre figuras geométricas espaciais, Pedro precisa identificar quantas figuras geométricas planas foram utilizadas em sua construção. Então, aí a gente tem a figura que Pedro vai precisar analisar. Essa figura geométrica plana. Aí, mais embaixo, diz o seguinte. A resposta encontrada por Pedro foi 3. Então, Pedro só conseguiu observar 3 figuras planas na construção desse cubo. Esse é o entendimento que a gente deve ter. Aí continua, né? 3 quadrados. Então, Pedro só conseguiu observar 3 quadrados na construção desse cubo. E você? Continua o texto. Quantas figuras geométricas planas você acha que foram utilizadas na construção desse cubo que você está vendo aí em cima? Será realmente que só foram utilizadas 3 figuras geométricas planas para construir um cubo? Professor, mas um cubo não tem 6 lados? É verdade. Até onde eu sei, um cubo tem 6 lados. Então, será que realmente só tem 3 figuras geométricas planas? Como Pedro afirmou, 3 quadrados construindo esse cubo aí em cima? Me responde aí embaixo. O que é que você acha sobre isso? Passemos para o próximo textinho aí embaixo, depois que você responder essa questão. Algumas características das figuras geométricas espaciais ficam mais fáceis de serem observadas quando estamos olhando para a sua planificação. Então, aí diz o seguinte, que algumas características que a gente poderia... Algumas características das figuras geométricas espaciais. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui... Vamos utilizar como exemplo esse cubo aí em cima. Algumas características desse cubo que Pedro foi analisar, elas podem estar sendo mais observadas quando a gente planifica essa figura. Tudo bem? Ou seja, a gente desenha todas as figuras planas que compõem a figura geométrica espacial. Tudo bem, vamos continuar vendo o que é que essa página quer nos dizer. Pedro não ficou muito confiante na resposta que encontrou para a quantidade de figuras planas utilizadas na construção do cubo e decidiu fazer essa contagem de outra forma. Ele planificou o cubo. Observe. Então, aí a gente está vendo agora aí embaixo
a planificação desse cubo aqui de cima, que Pedro fez para saber se realmente esse cubo aqui em cima, que é uma figura geométrica espacial, possui ou não possui apenas 3 quadrados. Então, essa aqui foi a planificação dessa figura geométrica espacial, ou seja, o cubo. E nela a gente pode ver quantas figuras geométricas planas Pedro conseguiu encontrar. Aqui diz o seguinte, que nessa aqui, observando o cubo sem ter planificado, Pedro só encontrou 3 quadrados, ou seja, 3 figuras geométricas planas. E ao planificar, quantas figuras geométricas planas ou quadrados, em outras palavras, Pedro conseguiu observar após a planificação? Respondida essa página, a gente vai para a página 30, aonde diz o seguinte, lá em cima. Informe a quantidade de figuras geométricas planas utilizadas na construção do cubo e use setas para indicar cada uma delas. Então, aqui você vai fazer o seguinte. Você vai escrever aí na resposta quantas figuras geométricas planas foram utilizadas, né? E quais foram elas, se foi quadrado, se foi triângulo, se foi círculo. Você vai informar quantas figuras geométricas planas foram utilizadas na planificação do cubo. E também você vai utilizar setinhas lá naquele desenho da página anterior, nessa planificação de Pedro, para indicar cada figura geométrica plana desse cubo. Tudo bem? Ok. Vamos continuar. Aqui na página 30. A resposta de Pedro mudou. O que mudou e por quê? Lembra que anteriormente, antes de planificar, Pedro tinha dito que o cubo tinha 3 figuras geométricas planas entre as suas características, ou seja, 3 quadrados compondo o cubo, mas depois que ele planificou, ele percebeu outra coisa após essa planificação. Então, o que foi que mudou na resposta de Pedro? Aí você vai copiar aí embaixo, tudo bem? Continuando. O modo como o cubo inicialmente foi mostrado não deixa todos os lados em evidência. Alguns lados estão escondidos pela parte da frente da figura. Quando olhamos para a planificação, é possível ter clareza de quais as figuras utilizadas, e qual a sua quantidade. Vamos estudar outras figuras geométricas espaciais e suas planificações. Então, aí em cima diz o seguinte, que quando a gente vê a imagem, como vocês estão vendo aí, desse bloco aí retangular, quando você vê a figura geométrica espacial, como esse bloco retangular aí embaixo, você não consegue de cara ver todas as figuras planas que compõem esse bloco retangular. Por quê? Porque o formato dessa figura geométrica espacial, ela meio que cobre outras características, outras partes, outras figuras planas que esse cubo retangular possui. Esse bloco retangular possui. Então, a planificação, que é essa imagem que tem aí ao lado do bloco retangular, ela vai nos ajudar a perceber todas essas figuras planas que compõem essa figura geométrica espacial.
Tudo bem? Aí, continuando, o texto diz o seguinte: seguindo com a sua atividade, Pedro agora estava vendo as figuras geométricas planas de um bloco retangular. Então, aí a gente tem esse bloco retangular ao qual o professor Fábio estava se referindo. Eu não sei se eu me referi exatamente como bloco retangular, mas o livro está se referindo a bloco retangular, então a gente vai considerar essa referência, tá certo? Bloco retangular. Então, Pedro continuou os seus estudos, a sua atividade, utilizando agora esse bloco retangular. Vejamos o que pede nessa página 30. Qual a quantidade de figuras geométricas planas do bloco retangular? E aí? Vai precisar contar, né? Foi diferente da quantidade de figuras planas utilizadas na planificação do cubo? Foi maior, foi menor essa quantidade? Os formatos foram diferentes? O que foi que mudou? Mas aqui pergunta só sobre a quantidade, né? Foi diferente da quantidade de figuras planas utilizadas na planificação do cubo? Então, aqui você vai falar só se foi diferente no sentido da quantidade. Mudou em relação à quantidade das figuras planas do bloco para a quantidade de figuras planas do cubo? Mudou essa quantidade? Você vai anotar aí embaixo, tá certo? Aí a gente continua aí embaixo. Pedro ficou curioso e comparou as planificações do cubo e do bloco retangular. Então vamos ver agora essa comparação que Pedro fez. Vamos passar aqui para a página 31. Olha aí essas comparações. A primeira planificação é do cubo, não é isso? E a segunda planificação aí que a gente está vendo é do bloco retangular. Aí diz o seguinte, mais embaixo. Pedro está vendo o que essas planificações têm em comum. Liste no espaço abaixo as semelhanças e as diferenças entre as duas planificações. Então, primeiro você vai copiar quais são as semelhanças entre essas duas planificações em sua resposta e logo após você vai copiar quais são as diferenças entre elas duas. Tudo bem? Partindo para o próximo textinho aí embaixo. Provavelmente, ao contar a quantidade de figuras geométricas planas do cubo e do bloco retangular, você percebeu que a quantidade é a mesma nas duas planificações. Você também deve ter observado a semelhança nas figuras utilizadas. Apenas quadrados na construção do cubo e quadrados e retângulos na construção do bloco retangular. A semelhança existe porque o cubo é um tipo específico de bloco retangular. A diferença é que, no cubo, todos os lados são iguais. Já no bloco retangular, alguns lados são maiores do que outros. Continuando a leitura. Vamos continuar o nosso estudo das planificações e de suas características? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que vem depois. Vamos fazer o seguinte. Hoje o professor vai parar na página 31. E na próxima aula a gente dá continuidade, porque eu acho que esse vídeo já está ficando muito grande e muito cheio de informações para vocês. Tudo bem? Então hoje a gente para na página 31 e na próxima aula de matemática a gente segue os nossos estudos. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.